Você pode se assentar, você que está aqui no templo. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Quero chamar o presbítero Alan, que irá ministrar aos nossos corações nesta noite. Com alegria, vamos celebrar ao Senhor com as nossas palmas. Graças a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Só Ele é digno de toda a honra, glória. Amém. Irmãos, vou direto ao ponto, porque o que mais nos interessa é aquilo que Deus tem a falar a nós. Recebi a missão de ministrar Romanos capítulo 12, no verso 2. Irmãos, confesso que a princípio eu fiquei tentado em ministrar apenas este versículo, mas quando eu fiz a leitura do capítulo todo, e eu juro que eu serei muito breve, mas eu vou ministrar o capítulo de Romanos 12 inteiro, porque só entenderemos a essência completa, integral, do que Paulo está nos apresentando ali, se entendermos tudo aquilo que ele falou naquele capítulo. Então, a mensagem de hoje, ela está em Romanos, capítulo 12. Vamos iniciar a leitura a partir do verso 1. Romanos 12, a partir do 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto,
amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Irmãos, mantenham as vossas Bíblias abertas. Vocês precisam sim julgar e ver se o que eu estou falando condiz com o que a palavra diz. Porque o que importa não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que Deus fala. E Deus já falou tudo o que tinha para falar através da palavra dele. Então o que importa está aqui. Hoje eu só peço a Deus que eu seja um instrumento dele para facilitar o nosso entendimento do que ele já disse. Mas quem disse é ele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Pai, pedimos a Ti neste momento, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria do alto para compreender a Tua palavra. Senhor, usa a minha vida como um instrumento Teu. Faça como quiseres. Que as palavras que sejam ditas aqui hoje, ó Pai, sejam, Senhor, totalmente vindas de Ti e seguindo somente a Tua vontade. Abençoa a vida daqueles que estão aqui, cultuando a Ti, prestando este culto agradável. Receba o nosso culto. Receba, Senhor, de forma agradável. E, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá. Vamos rápido para não ficar aqui 5 horas. Irmãos, eu ouvi vários sermões de Romanos 12 ao longo do mês. E eu confesso que eu estava até feliz, até ouvir o sermão do John Piper. Ele fez 6 sermões para falar somente do versículo 2. Eu falei, eu não vou conseguir nunca falar nem 1/3 do que tem que falar. Se ele dividiu em 6 mensagens para falar só de um versículo. Eu tinha ouvido uma pregação da Joyce Meyer, que é uma das referências, né, que a Magda tem utilizado aqui para as mensagens do projeto, e eu achei fantástica. Até vou usar um dos exemplos que ela usou lá na mensagem, e ela ficou umas 3 horas falando de 5 versículos. Eu falei, meu Deus, se passar de 50 minutos, os irmãos vão me apedrejar. Mas vamos lá. Irmãos, para que nós possamos compreender de forma integral o que Paulo está falando aqui em Romanos 12, é muito interessante porque ele começa já no verso 1 dizendo assim: rogo-vos, pois. Sempre que inicia-se uma frase com pois ou portanto, indica que ele está fechando um conteúdo que já foi passado. Então não dá para eu iniciar Romanos 12 sem dizer para vocês por que ele conclui um pensamento antes disso. Que pensamento é esse que Paulo conclui em Romanos 12? Se fosse uma forma de mensagem aqui, se fosse uma mensagem expositiva que Paulo estivesse fazendo à igreja de Romanos, se ele estivesse pregando para a igreja de Romanos, Romanos 12 seria a aplicação da mensagem para a vida prática. Então não dá para eu só ler a aplicação da mensagem para a vida prática, sem antes dizer que mensagem é essa que Paulo estava pregando. Eu vou fazer um pedido aqui. Eu sei que talvez muitos não consigam, mas se conseguir, vai ser transformador para a vida de vocês. Se possível, ainda esta semana. Eu sei que hoje é sexta, né? E a semana só tem o resto da noite e amanhã, porque domingo já é uma nova semana. Mas se possível, irmãos, essa semana, dedique-se aí 2, 3 horas, você consegue. Leia Romanos 1 até Romanos 11, para fazer total sentido aquilo que nós vamos ouvir aqui em Romanos 12. Por quê? Romanos 1, é claro que o início de Romanos 1, Paulo faz uma saudação, ali no verso 16 e 17, ele faz um fechamento do que ele vai aplicar, que é fantástico, onde ele conclui até com uma palavra de um dos profetas, onde ele diz o quê? O justo viverá pela fé. Lá no verso 17 de Romanos 1. E ali, a partir do verso 18, começa algo que, quando eu li a primeira vez, para a minha vida, foi assim, transformador. Porque quando eu li Romanos 1, a partir do 18, eu falei, eu preciso de Deus urgente. Porque Romanos 1, a partir do 18, até o meio, até o final de Romanos 3, Paulo fala da ira de Deus contra a humanidade.
Lá no 18, 20, ele começa dizendo assim: vocês trocaram o Deus que os criou pela criatura. Vocês foram atrás dos prazeres deste mundo, então eu os entreguei a eles. E aí começa uma sequência de paulada ali, né? E fala da ira de Deus à humanidade. Mas a gente precisa continuar a leitura, porque é interessante que ele conclui dizendo que essa é a ira de Deus à humanidade sem Cristo. E a gente só vai saber isso se a gente ler. Do final ali de Romanos 3, Romanos 4, é quando ele começa a falar da graça de Jesus. E aí ele fala da justificação pela fé, do que é ser justificado por Deus. É quando alguém que não tinha pecado, alguém justo morreu no seu lugar. Então, por ele, você foi justificado. No verso 5, do capítulo 5 ao 8, começa a promessa de Deus. Porque lá Paulo fala da esperança da salvação em Jesus. O capítulo 5, 6 até o 8 é fantástico para quem está desanimado. Porque lá fala da única esperança viva, que é Jesus. E do 9 ao 11, Paulo vem e ele fala do plano de Deus. Ele fala da eleição, ele fala da justificação, ele fala da salvação, ele explica todo o plano. E lá no capítulo 11, ele conclui o plano. E aí ele inicia o 12 dizendo: portanto, ou seja, depois de tudo isso que eu já falei para vocês, agora vamos entender como que nós vamos viver tudo aquilo que eu mostrei. Então, Romanos 12, Paulo ele quer nos mostrar de que forma poderemos viver tudo isso. Irmãos, quando os teólogos se aplicaram em estudar Romanos, a maioria, se não todos, eles concluíram o estudo de Romanos dizendo assim: esse é o Evangelho segundo Paulo. Porque aqui contém tudo que um cristão precisa saber. Tudo. Em Romanos não falta nada. Fala da ira, fala da salvação, fala da justificação, fala da prática da vida diária, que é o que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Amém? Então vamos lá. Ele inicia no verso 1 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra apresenteis, utilizada por Paulo aqui, e é muito importante a gente saber disso, porque vai facilitar o nosso entendimento. Romanos 6, verso 13, Paulo fala da mesma palavra. Ele utiliza esse mesmo apresenteis. Vou ler aqui para vocês, Romanos 6, 13 diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Essa mesma palavra apresenteis é usada em vários momentos do Antigo Testamento, quando alguém entrega um sacrifício para o sacerdote. Então, quando alguém chegava com um animal e entregava para que o sacerdote o sacrificasse, e o sangue deste animal viesse a limpar, naquele momento, os seus pecados cometidos, a palavra utilizada ali era apresenteis. Então, o que Paulo está dizendo aqui já de início, ele já começa a nossa vida prática dizendo assim: ei, você quer ser um cristão, você quer sair dessa ira de Deus e começar a viver uma vida de justificação, conhecendo a graça, vivendo a graça, entendendo o plano. Portanto, eu digo, para viver tudo isso, primeiro, apresentei-vos a Deus. E o que ele fala para nós apresentar? Outro animal para ser sacrificado pelos nossos erros? Não. Olha lá no verso 1 de novo: apresentai-vos os vossos corpos como um sacrifício vivo.
aqui a ideia de sacrifício vivo, ela vem contrária ao sacrifício que era feito anteriormente. Antes, quando você apresentava algo ao sacerdote, era algo para ser morto. Então o sacerdote pegava aquilo que você apresentou, levava ao altar e sacrificava, matava. Hoje, Paulo disse assim: ei, apresente-se a Deus. Então aqui Paulo nos coloca como oferta. Oferte a sua vida a Deus, vá até o altar dele, mas não como um sacrifício de morte, agora sim como um sacrifício vivo, mas não só vivo, santo e agradável. Aqui fica um pouco difícil. Irmãos, por que um sacrifício vivo, mas santo e agradável? Porque os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento precisavam ser santos e agradáveis. Os animais apresentados, eles precisavam ser puros. Então isso significa que eu preciso me purificar para depois eu me entregar a Deus? Claro que não. E nós vamos entender isso. Mas aqui entra um ponto muito importante. Eu ouvi, e eu acho que é até por isso que Deus me conduziu a ler esse texto todo, porque é um tratar de Deus com a minha vida mesmo, porque eu cheguei por um momento a me perguntar, será que é isso? Porque eu tenho ouvido tanto isso. Irmãos, eu ouvi de pessoas até que frequentam a igreja, não a nossa, porque a nossa igreja não tem falhas. Brincadeira, mas não a nossa igreja, mas eu ouvi de verdade de irmãos que frequentam a igreja, que são cristãos há anos, e por algum motivo se afastaram, não frequentam mais de forma integral, e eu ouvi eles dizendo assim, quando eu conseguir me acertar, eu volto. Eu ouvi de um amigo algumas semanas atrás, na verdade uns 2 meses atrás, ele me disse assim, nem ceiei essa semana. Eu falei, por quê? Você não foi para o culto? Ele falou, não, é porque eu pequei. Eu falei, mas é por isso que você tem que ceiar? E aí, irmãos, é um entendimento que pessoas que estão caminhando com Cristo têm, de que elas precisam primeiro se purificar, para depois servir a Deus. Irmãos, está errado. O sacrifício santo e agradável a Deus é um sacrifício diário de entrega da sua vida. Não é melhorar a vida 100% em todos os pontos para depois eu servir a Deus. Não, é eu acordar pela manhã e dizer, ei, Senhor, hoje eu me entrego como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não porque eu posso, mas porque o Senhor irá me santificar. E em meio às tentações o Senhor irá me livrar. Irmãos, Jesus ele não deu o Pai Nosso para nós orarmos de bobeira. Não foi à toa que Jesus olhou para os seus discípulos e disse, ei, este é o padrão de oração. E no padrão de oração de Deus, Jesus conclui ele dizendo, livra-nos do mal. Irmãos, esse é o padrão de oração diário, porque diariamente nós seremos tentados pelo mal. E diariamente nós temos que buscar o livramento em Deus. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele conclui o verso 1 dizendo, este é o vosso culto racional. É interessante que não foi fácil achar, mas eu consegui achar esse versículo escrito no grego. Li, não entendi nada, mas aí eu fui lá e procurei a tradução. Irmãos, a palavra utilizada aqui em racional é lógicos. Não é racional de razão em contrapartida à emoção. A primeira vez que eu li aqui o racional, eu achei que se tratava de razão apenas. Mas não é só isso. Trata-se de uma ideia lógica, de uma ideia real, de uma ideia verdadeira. Na tradução, acho que a NVI, se eu não me engano, fala o seu culto espiritual. Ele nem traz a palavra racional. Na verdade, as novas traduções, hoje em dia, nem trazem mais essa ideia de racional. Ou traz espiritual, ou traz lógico. Porque a palavra traduzida do grego aqui é lógicos, que traz uma ideia de entendimento, conhecimento. Então, o que seria um culto racional? É um culto que eu sei o que eu estou fazendo.
Então, entregar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, só se torna um culto a Deus quando eu sei o que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo. Vocês vieram para o culto hoje, aí vocês ouvem a palavra, glorificam a Deus, no momento do louvor vocês louvaram a Deus, mas se você sair lá fora e xingar alguém, irmãos, você não está entregando um culto racional, porque aqui você vive uma coisa, lá fora você vive outra. Isso é incoerente. A ideia do lógicos aqui é uma ideia de coerência, ou seja, tem que ter a ver. A sua vida lá fora tem que ter a ver com a sua vida aqui dentro. Não adianta num louvor eu dizer, ao único que é digno de receber, mas aí eu saio lá fora e qualquer um recebe, porque eu dou xingamento até para quem não merece. Irmãos, se Deus é o único digno, não entrega a tua vida aí fora para ninguém não. Esse vai para os jovens, hein? Se Deus é o único digno, não sai por aí fora ficando com qualquer um não. Irmãos, isso é um culto racional. É um culto onde eu sei o que eu estou fazendo. É um culto onde a minha vida ministerial, a minha vida espiritual e a minha vida carnal falam a mesma língua. Eu não venho aqui na igreja e quando o pastor está aqui ministrando e ele fala assim, irmãos, nós temos que orar uns pelos outros. Eu digo amém. Aí lá fora o irmão, nossa, estou necessitado. É difícil. Ué, ora por ele pelo menos, né? Você não falou amém lá na igreja? Irmãos, isso é um culto racional. Verso 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, um teólogo, ele divide esse capítulo em de quatro formas. Na primeira forma, ele apresenta como sendo um relacionamento nosso com Deus. Eu só consigo progredir se eu entendo o meu relacionamento com Deus. Aí a segunda forma, que é a segunda fase, é o meu relacionamento comigo mesmo. Eu só consigo progredir se eu entendo o meu relacionamento comigo. A gente já vai chegar lá. A terceira forma, ou a terceira fase, trata do meu relacionamento com os meus irmãos, com os meus queridos, com os mais próximos a mim. Eu também só consigo evoluir se eu consigo entender e viver isso. E ele conclui o capítulo 12 falando do relacionamento com os inimigos. Eu só vou conseguir progredir para o capítulo 13 e conhecer a maravilha de Deus se eu conseguir concluir o 12. É como se Paulo ele pregou até capítulo 11. Quando chegou no 12, ele vai ensinar o que você precisa fazer para viver tudo aquilo. Mas é como se fosse fases. Então a primeira fase é o nosso relacionamento com Deus, que é o verso 1 e 2, que é o que a gente está ouvindo agora. Na segunda fase, o verso 3 é o nosso relacionamento conosco. Então vamos entender primeiro o nosso relacionamento com Deus, começar a viver. Aí daqui um mês eu volto e prego 3, brincadeira. Então vamos lá, verso 2. No vos conformeis e transformai-vos. No próprio português a gente já vê que a raiz das duas palavras é uma única palavra. Forma, de forma, igual forma de bolo. Só que um é conformeis e o outro é transformeis, certo? Esse também eu achei no grego, li, também não entendi nada, mas aí eu vi que o conformeis, ele vem do esquema. Aí eu procurei no grego, não achei, mas eu achei no latim, que é esquema, é a mesma coisa de esquema do grego, que é a forma externa. Então o conformeis é uma forma externa. Calma que a gente já vai entender isso. Agora, o transformeis no grego é morfê,
ou morpé. Algo assim, eu não sei a pronúncia correta, mas é M-O-R-P-H-E e acento agudo. Então, esquema é o de conformeis, trata-se de uma forma externa. E morfê, que é o, aliás, esquema é o conformeis. E morfê, que é o transformeis, trata-se de essência, forma interna. Por que a gente tem que entender isso para continuar? Porque aqui tudo vai fazer sentido. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não adquira a forma externa do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, mude de dentro para fora, mude a sua essência pela renovação da mente, para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável. Irmãos, não é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós abandonarmos a forma do mundo e aceitarmos a renovação da mente de Deus. Ou seja, eu só consigo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu tenho uma mente parecida com a mente de Deus. Ficou difícil agora, né? No 3 eu vou explicar melhor isso, mas eu vou dar um spoiler aí do 3. Irmãos, só é possível ter a mente de Deus se eu conhecer Deus. Mas olha que coisa fantástica, que Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem de Deus visível. Irmãos, Deus ele é espírito. Jesus mesmo já disse isso. Deus é invisível. Deus ele vive nas regiões celestiais. Eu não tenho como enxergar ele. Mas eu tenho como enxergar o Deus encarnado, visível, que é Jesus. E eu só consigo ter a mente dele se eu conhecer a mente dele. E nós só iremos conhecer a mente de Jesus se nós lermos a Bíblia. Eu vou confessar um erro aqui, meu. Uma vez um amigo me disse assim: cara, eu queria estudar, entender as coisas assim. Você me ajuda? Eu falei: ajudo. Aí ele falou: eu leio o quê? Eu falei: deixa o Antigo Testamento para lá, que é difícil, começa a ler a partir de Mateus. Porque lá vai falar de Deus mesmo, é mais legal. Aí ele começou a ler, aí ele falou: putz, entendi algumas coisas, mas uma coisa eu não entendi. Eu falei: o quê? Por que Jesus veio? Aí eu falei: nossa, eu peguei um livro para ler e mandei ele ler só o fim. Irmãos, é claro que ninguém vai entender a história se você ler só o fim. Você precisa ler desde o começo. Aí eu falei: cara, volta lá e lê Gênesis. Aí quando você chegar em Mateus, nós conversamos. Irmãos, a Bíblia toda aponta para Jesus. Então, se eu quiser conhecer Ele de forma essencial, integral, eu tenho que ler a Bíblia toda. E ler a Bíblia toda não é uma leitura assim: vamos lá, senta aí e vamos ler. Irmãos, é uma leitura que se vive. É uma leitura para ser feita durante a vida. Mas não use isso para ler um versículo por mês para só terminar quando morrer. Irmãos, é para ser lida várias vezes durante a vida. Porque ninguém entende a Bíblia lendo uma vez só. Ela é palavra viva de Deus. Certo? Tudo bem até aí? Então vamos só fechar a ideia do conformeis e transformeis. Se esquema, que é o conformeis, trata-se de uma forma externa, como que uma forma externa pode me mudar? Eu explico. Porque a forma externa, quando praticada de forma constante, pode causar uma transformação cultural. Quem é professor e dá aula deve ter ouvido que o ambiente influencia na forma de você se comportar.
Irmãos, eu confesso que quando eu li esse trecho, eu comecei a orar. No momento eu não entendia muito bem por quê. E essa semana eu fui entender. Irmãos, a nossa igreja, eu não estou falando da nossa igreja aqui, o Brasil para Cristo, sede São Miguel. Estou falando da nossa igreja hoje estabelecida nessa geração. É uma igreja que em muitas áreas está já conformada com o mundo. Já adquiriu a forma do mundo. Você quer uma prova disso? Quando Paulo ele fala do transformai-vos, que é o morfê, trata-se de algo real e absoluto. Só há uma coisa real e absoluta: Cristo. O conformeis é relativo. Irmãos, dentro das nossas igrejas hoje, o que mais se vê é relativismo. Vou explicar o que é o relativismo. Isso é pecado? Depende. Como depende? É relativo. Isso eu tenho ouvido, irmãos, com frequência. Mas isso é relativo. E quando entra-se numa ideia de relativismo, de, depende, pode ser, mas foi para aquele tempo, mas foi para aquela época, mas foi para essa pessoa. Irmãos, Deus não falou para uma pessoa, para um tempo, para uma época. Ele falou para a eternidade. Céus e terra passarão, mas esta palavra permanecerá. Irmãos, Deus não falou isso aí brincando, não. Só que hoje a gente vive nas nossas igrejas depende. Irmão tal pecou. Ele precisa de transformação, ele precisa urgente de arrependimento. Esse pecado é grave. Depende. Tem que ver o que ele estava passando. Irmãos, como que ele estava passando? Jesus morreu numa cruz por ele. Cuspiram na cara dele, chutaram ele, chicotearam ele. Como depende? Depende do quê? Pecado é pecado, irmãos. Aí quando a gente entra numa ideia de tudo é relativo, aí a gente olha para a Bíblia e fala, acho que tem que atualizar. Atualizar a tua mente. Quase falei uma coisa errada aqui, quase pequei. Seu incircunciso. Ai. Irmãos, nós precisamos urgente fugir do relativismo. Nós precisamos urgente abandonar essa forma do mundo e sermos realmente transformados por Deus. Porque sim, as influências do mundo, quando são praticadas de forma constante dentro da igreja, ela muda sim a forma essencial de alguém, porque a pessoa começa a acreditar que aquilo é real, ela começa a acreditar que aquilo pode, ela começa a acreditar que aquilo é permitido, ela começa a acreditar que o sacrifício nem foi tão grande assim. Como não, irmãos? Irmãos, eu já ouvi pessoas dentro da igreja dizendo assim, eu preciso ser bom para ser salvo. Meu Deus do céu. Como assim ser bom para ser salvo? Se por mais bom que sejamos, jamais conseguiremos ser salvos. É só o sacrifício de Cristo que pode nos salvar. Só o sacrifício deles, irmãos. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu rogo e oro para que o Pai nos permita conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Outro dia, assim que eu li, na verdade, esse versículo, eu falei, fez um estalo assim na minha mente, eu falei, agora muita coisa faz sentido. Irmãos, eu confesso que o ano passado, por alguns momentos eu orei a Deus, e eu disse a Ele assim, Senhor,
Eu quero conhecer a tua vontade, eu quero conhecer a tua vontade, e insistia nessa oração. E aí depois de orar meses assim, eu mudei e comecei a dizer, Senhor, o que eu preciso fazer para conhecer a sua vontade? E eu não entendia. Mas quando eu li aqui, eu entendi. Porque automaticamente, na hora que eu terminei de ler, veio na minha mente Lucas 22. Quando Jesus, ele chama alguns de seus discípulos, vai ao Getsêmani, ele ajoelha para orar e ele diz assim, Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Irmãos, a vontade de Cristo não era a de ser crucificado. Não era. Mas era a de Deus. E era a única vontade boa, perfeita e agradável. Mas era uma vontade que Cristo precisava passar. E aí algo ali foi fantástico. Quando eu lendo Lucas, eu falei, meu Deus, olha aqui no verso 40, quando ele fala assim, Jesus orando, do 40 em diante fala assim, Jesus orando e dizendo, afasta de mim esse cálice. E um anjo de Deus o fortalecia. Sabe por que o anjo fortalecia ele, irmãos? Porque se não fortalecesse, ele ia levantar e ia falar, passou, e ia embora. Quem que quer sofrer o que ele sofreu, irmão? Sendo justo, o único digno de não sofrer. Mas nós que temos que sofrer, que somos dignos desse sofrimento, muitas vezes oramos e nem esperamos a oração acabar, levantamos e vamos embora. Irmãos, nós precisamos continuar de joelho, esperando o anjo fortalecer, até que a sua mente seja transformada, como a de Cristo foi, e você se levante como ele e diga, agora o meu espírito está pronto. Isso é a renovação da mente, irmãos. Ali Jesus deu um exemplo do que é transformai-vos pela renovação da mente. Deus enviou um anjo, o anjo fortaleceu, ele permaneceu em oração até a sua vontade se alinhar com a vontade de Deus. E então, aquilo de mais perfeito aconteceu. Nós fomos salvos. Irmãos, você quer viver aquilo que Deus tem de bom, perfeito e agradável para a sua vida? Ore até a sua vontade se alinhar com a dele. Aí você vai conhecer. É só assim, irmãos, para ser transformado. Eu primeiro conheço quem é Deus, leio sobre Jesus, e depois eu converso com ele, porque é só na oração e na leitura da palavra que a nossa mente vai ser renovada. Amém? Aqui a gente fecha o nosso relacionamento com Deus. A partir de agora é mais rápido. O verso 3 fala do nosso relacionamento conosco. Você se relacionando com você mesmo. Só fazer um parênteses aqui. Essa semana eu ouvi algo que eu achei fantástico. Eu até contei para a Gabi. O cara falou assim, você já leu João 17? Num podcast. Ele falou, você já leu João 17? E aí o entrevistador falou, já. Você já percebeu que é Deus falando com Deus, orando para que Deus atenda a vontade de Deus, mas a vontade que foi falada pelo próprio Deus? Eu parei a moto e falei, peraí, ficou confuso agora. Irmãos, João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. E eu já li esse capítulo, nós fizemos até um estudo aqui sobre o livro de João, e é fantástico a oração que Jesus faz. Ele inclusive fala de nós nessa oração, porque ele ora por aqueles que ainda virão conhecê-lo. Nós, irmãos, Jesus orou por nós. Mas Jesus é Deus, irmãos. E a oração é o seu diálogo com Deus. Então é Deus orando com Deus, pedindo para Deus atender a vontade de Deus, que é a vontade do outro Deus. Irmão, sabe qual que é o mais magnífico de tudo isso? Que se essa é a vontade de Deus, atendida por Deus, orada por Deus, para Deus, tudo que está ali vai acontecer, é só você orar. E se ali Deus fala assim, ei, derrama sobre eles a tua glória. Irmãos, não é
uma questão de se, é uma questão de quando. Quando você se entregar a Deus e dizer, Senhor, essa glória que Jesus, que é Deus, orou e pediu, e que eu sei que é a sua vontade, porque é a vontade dele, e ambos são Deus, eu quero que ela caia agora. E a glória vai cair. Irmãos, é assim que se relaciona com Deus. Amém? Verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eita, hein? Esse é o seu relacionamento com você mesmo, tá? Se você ficar bravo com o que eu vou falar, vai ler. E vai orar. Irmãos, aqui Paulo já começa combatendo uma coisa que é um pecado dentro das igrejas. Ele já vem de primeira: não tenha entre vocês complexo de superioridade. Na mensagem da Joyce Meyer, no verso 3, ela gasta um tempo aqui. Eu não vou falar tudo, mas uma das coisas que ela falou eu achei muito importante. Que ela diz assim: só se sente superior a alguém aquela pessoa que acha que sabe de tudo. Só se sente superior a alguém aquela pessoa que acha capaz de julgar o outro. Então, irmão, se você se acha melhor do que alguém, é porque você se acha capaz de julgar alguém. Mas eu já te digo que só há um juiz. E é melhor você não querer tomar o lugar dele. Porque se a ira dele vier, leia Romanos 1, do 18 até Romanos 3. Você vai entender que ira é essa. Irmãos, essa é a ira que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, não podemos ter complexo de superioridade. Sabe aquelas pessoas, não pense nem olhe para o lado, para não dedurar ninguém, para não julgar ninguém. Mas sabe aquelas pessoas que toda a história que ela conta, ela se saiu bem. Você vai conversar com ela, mas eu sei um negócio melhor que aconteceu. Você conta para ela: meu, fulano de tal fez tal coisa. Eu conheço alguém que fez melhor. É chato, né? Irmãos, não é só chato, é errado. É pecado. Isso deturba a sua imagem. Gênesis fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não vamos teologizar aqui, mas é claro que o pecado corrompeu a nossa imagem. Mas Jesus veio como uma imagem vivificada, uma imagem visível e clara, para nós olharmos e imitarmos Ele. Mas eu não consigo imitar Ele se eu começo a imitar mais o ser caído do que o ser erguido aos céus. Para com esse negócio de tudo que você sabe é melhor. Para com esse negócio de que, eu sei o melhor. Você não sabe o melhor. Ouve o que os outros têm para te falar. Mas aí ele também aponta outro erro. E esse é um erro também muito grave. Não só grave na igreja, mas grave nas famílias. Porque ele aponta assim e ele diz: mas pense de si sobriamente, ou, em outras versões, moderadamente. Ou seja, nem a mais e nem a menos. Sabe aquele cara com baixa autoestima? Céus, dor. Tudo que você olha para o cara, tá difícil. Cara, perdi tal coisa essa semana. Você vai, paz, e aí, como é que você está? Eu não estou bem não. Aí você começa a ir na próxima: paz, nem pergunta, que é para não ficar sofrendo ali aquelas mazelas. Irmãos, Deus te escolheu e te classificou como um filho.
Não só um filho, mas um filho adotivo. E quando Paulo escreve, ele fala um filho adotivo, ele escreve aos romanos. E na cultura romana, um filho adotivo tem maior graça na família do que um filho nascido. Sabe por quê? Porque um filho adotivo é um filho escolhido pelo pai. Irmãos, os imperadores romanos passavam a descendência do império para seus filhos. Não aqueles que eles realmente faziam, mas aqueles que eles adotavam. Olha a honra. E é essa honra que Paulo fala que nós temos diante de Deus. Como pode você o tempo inteiro reclamar da vida? Jesus morreu no seu lugar e você o tempo inteiro, tá difícil. Putz, essa semana foi a pior da minha vida. Uma vez um amigo falou, cara, essa semana foi a pior da minha vida. Eu falei, Ele falou, Eu falei, ainda bem que passou, vamos seguir, né? Foi, você já foi. Irmãos, Deus, Ele te dá a oportunidade de viver a melhor vida possível. E Ele ainda te diz que ela pode ser eterna se você crer no Filho dEle. E se tornar um filho com Ele. Não sai aí fora mais reclamando da vida, não. Não faz isso. E nem sai por aí dizendo que você é o melhor. Porque você não é. Se alguém conhecer o que você faz, vai dar ruim. Amém? Irmãos, esse é o relacionamento que temos que ter conosco. E Paulo conclui dizendo, mas viva conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não importa se deu mais fé para ele, mais para ele, menos para mim, não importa. Deus repartiu. Receba a tua parte e viva com ela. Grato ao único digno de receber. Verso 4. Irmãos, do verso 4 ao verso 13 é o relacionamento com os nossos irmãos. No verso 4 e 5, vou ler já os dois. Ele diz assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Somos feitos para a unidade. Deus já nos fez para a unidade. Aqui tem algo muito interessante, que eu falei da história que a Joyce Meyer conta, porque ela diz assim, e o John Piper, ele também fala algo muito parecido. E isso aqui ele vai nos alertar sobre o nosso relacionamento com os nossos irmãos, mas vai fazer um fechamento do relacionamento que temos que ter conosco. Irmãos, imaginam os dedos com anéis de brilhante. É os dedos que carregam os anéis. Assim como são os punhos que carregam as pulseiras. E os pescoços que ficam as gargantilhas. Certo? Mas os dedos conseguem contemplar a beleza dos anéis? Não. Quem que consegue? Os olhos. Imagine só se os olhos, após contemplar a beleza dos anéis que estão nos dedos, comecem a orar e pedir para Deus também receber anéis. Imagina um olho cheio de anel. Ele vai funcionar? Ele vai funcionar? Não. Ele vai perder o seu propósito. Irmãos, se nós todos somos membros de um corpo, mas cada um é uma parte, eu desejar a parte do outro, vai fazer com que o meu propósito seja quebrado. Aí eu vou falhar no meu propósito. Para quem joga futebol,
O treinador do time que eu jogo, uma vez ele disse assim para mim: ei, por que você está marcando o cara aí se era para você estar aqui no meio? Eu falei: porque ele não está marcando. Ele falou: então, mas agora você foi marcar lá e quem marca o seu? Ou seja, agora você foi fazer o que era para outra pessoa fazer. E quem vai fazer o que é para você fazer? Aí é dali que vai sair o gol. Irmãos, quando nós deixamos de ser aquilo que fomos criados para ser, porque desejamos algo de outro ser, não vivemos o nosso propósito. Irmãos, eu não fui chamado por Deus para louvar. Glória a Deus. Não adianta eu querer pedir para o Ministério de Louvor descer, eu subir aqui e louvar. Porque os irmãos vão querer ir embora, porque não vai aguentar ouvir. Eu não nasci para isso, irmãos. Meu propósito no ministério de Deus, nesse momento, pode ser que se eu fizer uma aula de canto, me preparar, depois de alguns anos eu viva isso. Mas o propósito de Deus para mim nesse momento não é isso, então não adianta eu insistir. E o pior, tem gente que além de insistir ainda briga com os outros. Esse que é pior. Irmãos, cada parte do corpo tem o seu propósito. Sabe por quê? Porque se o olho recebeu o anel que era para estar no dedo, o propósito de conduzir em que direção este corpo irá, vai estar com problemas. Mas se eu encher também o meu dedo de anéis, eu não vou conseguir nem pegar um copo, ele vai cair. Porque o dedo não vai nem dobrar. Tudo conforme Deus já distribuiu. Se Deus nos chama para ser um corpo, eu vou fazer uma pergunta fantástica. Irmãos, se eu, sendo um corpo, sendo parte do corpo, for o braço, e eu não estiver no corpo, o que acontece comigo? Morre, irmãos. Morre. Eu ouvi de um amigo, irmãos, eu estou precisando mudar minhas amizades. Comecei a pensar nisso agora. Eu ouvi de um amigo, há muito tempo atrás, é óbvio, ele já mudou, inclusive ele veio até um dia aqui na igreja com a família dele, agora ele está congregando em outra igreja. Mas uma época, a gente conversando, eu até fui padrinho de casamento dele, e ele me falou assim: cara, eu consigo tranquilamente viver a vida cristã sem ir à igreja. Eu falei: eu não sei como isso é possível. Ele falou: eu assisto um culto aqui na TV, leio a Bíblia, oro, pronto, fiz tudo o que tinha que fazer. Não. Se Deus nos chama para viver um relacionamento com os nossos irmãos, aonde que está o relacionamento? Aí ele: não, mas eu me relaciono com a minha esposa. Porque, irmãos, o cara, quando ele está convicto de que aquilo que o mundo disse para ele é real, ele vai combater você o tempo inteiro. É normal, tá? Não leve isso para o lado pessoal. Nós vamos ler aí: se possível, tenha paz com todos. Calma, vai chegar. Mas, irmãos, eu falei para ele: cara, não é assim que funciona. Vamos entender os exemplos que Jesus nos dá, quando ele vai falar de nós como corpo, de nós como igreja. Ele usa o corpo, e ele diz que cada um de nós somos membros desse corpo. Aí ele usa um rebanho, e ele diz que nós somos as ovelhas desse rebanho. Aí ele usa uma árvore, e ele diz que nós somos os galhos dessa árvore. Então vamos pensar. Se eu quebrar um galho da árvore e deixar ele aqui, ó, ele sobrevive? Não. Se eu pegar uma ovelha, tirar do rebanho e lançar ela sozinha, ela vai ter mais ou menos perigo? Muito mais. A chance dela morrer é muito grande. E se eu cortar um dedo e deixar ele aqui? Morre. Simples assim.
Então, como é possível alguém não fazer parte de uma igreja e dizer assim, não, eu vivo a plenitude da vida cristã? Ou ele não sabe o que significa plenitude, ou ele não sabe o que significa vida cristã. Eu diria que ele é um burro, mas eu estaria ofendendo um animal. Irmãos, não tem como viver a plenitude da vida cristã, a integralidade da vida cristã, a vida cristã de forma completa, se você não fizer parte de uma igreja, se você não fizer parte de uma congregação. Lá em Hebreus diz assim, reúnam-se como igreja. O autor de Hebreus, ele nos dá a orientação de nos reunirmos como igreja. Reunir-se como igreja é reunir-se como corpo, cada membro cumprindo o seu propósito, para que este corpo viva. Irmãos, hoje, quando a gente sair daqui, o pastor vai pagar uma pizza para nós. Quando a gente for comer essa pizza, brincadeira, quando a gente for comer essa pizza, se eu nesse corpo sou a boca, eu consigo fazer a digestão completa da pizza? Não, eu preciso dos dentes. Mas não dá só a boca e o dente. Não dá para só eu e minha esposa congregar lá em casa e dizer, agora aqui é uma igreja. Porque eu preciso da língua. Porque a língua, além de ter as papilas degustativas, ela também ajuda as enzimas a produzir a primeira fase da digestão química. E ainda depois ela empurra essa comida. E aí ela empurra para onde? Eu preciso do esôfago, aí depois eu preciso do estômago, aí depois do intestino e por aí vai. Irmãos, se eu não tiver tudo isso, eu não consigo ter os nutrientes, eu não consigo digerir o alimento. Então eu preciso de todos os membros do corpo para funcionar. Ah, mas da mão não precisa, não? Você vai cair aqui no chão e rolando até chegar lá e pegar a pizza. Não, irmãos, tem que estender a mão, pegar a pizza e pôr na boca, né? Irmãos, todas as partes do corpo têm sua importância. E tem que olhar também, né? Senão você vai sair aqui que nem uma cobra aqui rastejando. Vai bater com a cabeça no vidro lá, não vai nem achar a pizzaria. A não ser que você vá que nem o pica-pau, sentindo o cheiro assim. Irmãos, precisamos ser corpo. Como igreja nós precisamos ser corpo. Como irmãos nós precisamos ser corpo. Como filhos do mesmo Pai, nós precisamos ser corpos. Amém? Verso 6. De modo que, tendo diferentes dons. É o que eu falei anteriormente. Irmãos, não dá para eu vir aqui cantar, irmãos. Não dá. Não dá para eu pegar o violão ali e tocar. Mas olha, eu sei uma música no violão, do Nirvana. Misericórdia. Se eu toco aqui, automaticamente o chão abre e você já cai. Brincadeira. Irmãos, cada um tem um dom. E olha que interessante, que esses dons vêm segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, além de ser de graça, é segundo a graça. Ou seja, é Deus que te dá. Não adianta, irmãos, eu vim aqui e ficar um ano aqui de joelho orando. Senhor, me ensina a tocar violão. E Deus olhando lá de cima falando, vai fazer uma aula. Para de ser burro. Irmãos, segundo a graça que nos foi dada. Sabe aquele cara que ele pega o violão, ele toca, ele nunca estudou na vida? Isso é graça. Agora, sabe aquele cara que fez horas e horas de aula, pagou um alto preço, se sacrificou e hoje ele toca? Também é um dom, mas não foi dado por Deus, porque não é uma graça. Mas Deus já deu dons a todos nós. Ah, mas eu não sei qual é. Também, você chega aqui, senta aqui e vai embora, não faz mais nada? Não vai descobrir nunca. Irmão, você tem que começar a viver as coisas na igreja para você aprender. Só quer ficar em casa.
Olha, eu ia... Misericórdia. Irmãos, mas... Amém? Amém. Então vamos seguir. Paulo está falando agora de dom, certo? E olha só, ele vem e ele diz assim: se o seu dom é de profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. Então, o primeiro dom que Paulo fala aqui é o dom de profecia. Irmãos, em todo o corpo, Deus dá todos esses dons que eu vou falar aqui. Isso é para todo o corpo. Não é assim, ó, essa igreja aqui só tem profeta. Aí a outra lá da rua de trás só tem mestre. Não é assim que funciona. Senão seria um corpo. Imagina um corpo que só tem braço. Irmãos, nesse corpo, Deus deu todos esses dons que nós vamos ler agora. E o primeiro deles é o dom de profecia. Eu sei que eu disse para você exercitar, mas cuidado. Não vai sair por aí dizendo: ei, o Lula não vai assumir, ele vai morrer amanhã. Irmãos, é mentira. Use com moderação. E outra, esse dom de profecia que Paulo fala aqui, não é cartomante, vidente. Você não vai ler a mão, pegar a mão do Laércio Voleio e falar: esse aqui, ele vai receber um prêmio. Irmãos, não é assim que funciona, não. Dons de profecia, vamos entender o que é dons de profecia. 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios 14, 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação. Vamos ler junto? Desde o início. 3, 2, 1. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Irmãos, eu já li várias vezes e eu não li ali, fala do futuro, adivinha um nome, fala o número do RG. Irmãos, isso não é profecia. Profecia, abre mais uma vez aí, por favor. Pode deixar ele aberto aí um pouquinho. Profecia é edificação de quê? Do corpo, irmãos. Edificação do corpo. Exortação, vou pular esse que eu já explico, e consolação. O que é a consolação? É você fazer igual as pessoas que têm ministrado aqui nas sextas-feiras do Heavy Hope têm dito: tenha esperança. Isso é consolar, irmãos. É trazer uma palavra de ânimo, dizer: ei, tenha esperança na vida, meu filho, você vai sair dessa. Eu sei que você reclama de tudo, mas vai dar certo. E irmãos, exortação, eu vou explicar quando chegar esse dom. Vai chegar. Agora abre, por favor, 1 Pedro 4,11. Nós vamos entender de que forma eu faço aquilo ali. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Vou nem ler o resto. Aqui já fecha. Se alguém falar, e esse falar aí de 1 Pedro é profetizar. Fale segundo a palavra de Deus. Irmãos, não acha que alguém que vier aqui com o dom de profecia vai olhar para a igreja e vai dizer algo que está fora da palavra. Não vai. Inclusive, Paulo nos orienta e ele diz assim: quando profetizarem, julgue, para ver se está certo. O que é esse julgue? Vai lá na palavra, deixa eu ver se o que ele falou ali é verdade. Julgue a profecia, não o profeta. E se for mentira, o profetado. Irmãos, julgue a profecia, veja se é verdade. O irmão chegou, você está orando, está num momento sensível, o irmão chegou e falou: ei, você vai casar amanhã. Você nem namora, irmãos, é lógico que é mentira. Vai lá na palavra, em momento algum Deus faz isso. Então, irmãos, só anula e vida que segue, você não precisa julgar o profeta. Talvez também tenha sido no momento de emoção. A gente é emocionado, irmãos. O pastor torce para o São Paulo, irmãos. Emocionado. É a vida, irmãos. Amém? Segundo dom. Se é ministério, seja...
Romanos 7, tá? Romanos 12, 7. Se é ministério, seja em ministrar. O segundo dom, ministério. A palavra ministério aí no grego é diaconia. E a palavra diaconia, que está escrito como ministério, o significado é serviço, atos de serviço. Alguém que pratica o serviço ao próximo. Alguém que serve o próximo. Irmão, se você tem o dom de servir, não fica forçando outras ideias, não. A igreja precisa de você servindo, irmãos. Não sai por aí fazendo outra coisa, não. Se o seu dom é servir, não se serve ninguém num lugar vazio. Não, irmãos, de verdade, não me entenda mal. Estou lendo. Mas se o dom é servir, os carros não são servidos, irmão. É as pessoas que são servidas. O serviço é no corpo, não é na rua, não é no estacionamento, não é na esquina, não é no portão. O serviço é no corpo. Esse é um dom que Deus te deu. Se Deus te deu esse dom, viva ele na sua essência. Olha lá, se é ministério, seja em ministrar. Se o seu dom é ministério, irmão, seja o melhor ministro de Deus nesse corpo. É isso que Paulo está dizendo. Vamos pular que eu não quero apanhar quando eu sair lá fora. Terceiro, ensino, no mesmo versículo. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Irmão, se o seu dom é ensinar, vamos alinhar uma coisa aqui agora. Ninguém que não gosta de estudar ensina, irmãos. Ninguém que não lê a Bíblia ensina, irmãos. Ninguém que se esmera na leitura, na dedicação à palavra, ninguém que não faz isso, ensina. Só tem o dom de ensinar aquele que ama o ensino. E amar o ensino é estudar dia e noite, é ler dia e noite, é orar. Irmãos, é só assim. Não adianta chegar para o pastor e falar: pastor, eu quero fazer um estudo bíblico, um congresso de estudo bíblico. Irmãos, quantos livros você leu essa semana? Quantas vezes você leu a Bíblia esse mês? Então sai dessa, irmãos, esse não é o teu dom. Você é um olho que viu o anel e está querendo usar, sai dessa. Sai dessa. E ó, eu vou falar uma coisa muito importante com essa parábola aí do anel. Irmãos, os dedos usam um anel, mas ele não contempla a sua glória. Então não é porque você está vendo alguém, nossa, olha, a pessoa ela ensina, ela entende. Não é porque você está vendo isso que tem glória nisso, não tem. Tem desafio, dedicação, luta. Sai dessa, irmãos, que você entrar nessa aí, você vai, olha, você vai derrapar. Você não vai aguentar o tranco, não. Sai dessa. Amém? Ai, chega logo a parte boa, senão. 4. Verso 8 agora. O quarto dom. Exortar. O que exorta, use esse dom em exortar. Irmãos, calma aí. Não vai levantar e falar: ai, você está ouvindo, não é para você fazer mais isso. Irmãos, exortar não é xingar, não é brigar, não é achar que você sabe mais, lembra do superior? Não é achar que você sabe mais e querer dizer o que a pessoa tem que fazer, não é isso não. A palavra exortar, no grego, porque Paulo escreveu no grego, tá? Por isso que a gente fala do grego. Quando ele escreve sobre exortar, ele diz assim: encorajar. Irmãos, exortar é alguém que encoraja o outro. Você quer um exemplo de alguém que tem o dom da exortação? Irmãos, é aquela pessoa que você fala com ela 2 minutos, você já está animado. Nossa, ele me trouxe uma palavra de ânimo, eu estou animado. Essa pessoa tem o dom de exortar, irmãos, porque ela te encoraja a voltar para o único caminho que te salva. Irmãos, exortar é você ver alguém saindo da direção e falar: ei filho, vem cá, ó, a esperança está ali, ó. Volta para ela. É você ver alguém reclamando da vida, pegar a pessoa pela mão e falar:
eu sei que não é fácil, mas tem alguém que já morreu por mim e por você. Vamos seguir? Ele está ali na frente. Irmãos, exortar é trazer ânimo para a vida do caído. Tem pessoas nessa igreja, irmãos, que tem esse dom, mas está escondendo ele. Irmãos, comece a colocar os seus dons para fora. A igreja precisa de você. Assim como a igreja precisa do ministro, porque precisa do serviço. Assim como a igreja precisa do ensino, porque precisa aprender. Assim como a igreja também precisa da profecia. Ô profeta. Ô aleluia. A igreja precisa daquele que exorta. Irmãos, tem muita pessoa aqui precisando da sua exortação e você está escondendo ela. Coloca para fora. Amém? O que reparte, faça com liberalidade. Irmãos, o repartir aqui é de repartir mesmo. Não tem nada a ver com dízimos e ofertas, tá? Fique claro. Que o irmão vai falar, não tenho dom não, então não vou dar nunca mais R$1 na igreja. Irmãos, continua dando dízimo, a sua oferta, isso é outra coisa. Quem tem o dom de repartir é aquela pessoa que ela nem tem, mas ela está dando. É aquela pessoa que ela fala assim para você, vamos ali comer? Aí você, não sei. Ela nem quer saber se você tem dinheiro ou não. Se ela tem, ela fala, não, vamos, eu pago. Porque o que importa é o relacionamento. O dinheiro a gente dá um jeito. É aquela pessoa desapegadaça de qualquer materialidade. Tudo que ela tem, ela reparte. A casa dela está aberta, as pessoas poderem ir almoçar e jantar. A casa dela está aberta, as pessoas irem visitar, irem passar um tempo. Ela é desprendida, irmãos. Isso é um dom. E a igreja precisa desse dom. Hoje nós temos visto esse dom em ação, com as pessoas liberando as suas casas para fazer a casa de paz. Elas repartem às vezes o que nem tem, irmãos. Mas precisa mais. Precisa mais. Porque se você tem esse dom, não esconda ele, irmãos. Deus te selecionou, te colocou neste corpo, porque o seu dom é útil aqui. Amém? O que preside com zelo ou com cuidado. Irmãos, o que preside aqui é presidência, a palavra no grego. E traduz também como liderança. São pessoas que têm o dom da liderança. Não são pessoas que têm cargos de liderança. Cargo é uma coisa, dom é outra. Tem muitas pessoas que, por não ter o dom de liderança, quando assumem um cargo de liderança, levam um ministério a fundo. Irmãos, dom de liderança, dom de presidência, é aquele cara que, quando ele chega, o ambiente é transformado, porque se ele sentar aqui, todo mundo vem e senta perto dele. Se ele sentar lá, todo mundo vai lá e senta lá. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, alguém que tem o dom da liderança dentro da igreja, ou é bênção, ou é maldição, não tem meio termo. Então cuidado se você ora pedindo para ter dom de liderança, viu? Eu oro pedindo para não ter. Porque, irmãos, é um fardo que eu e talvez muitos aqui não estejam preparados para carregar. Porque se você não for um exímio líder na sua igreja, você é maldição. Ponto. Não tem assim, vou ficar apagado aqui. Não, irmãos. Quem tem o dom da presidência, quem tem o dom da liderança, ou é bênção ou é maldição. Não tem meio termo. Então, se você tem o dom da liderança, comece a exercer esta liderança de forma positiva dentro deste corpo. Pegue as pessoas, comece a levar para produzir dons, para produzir frutos, para produzir a glória de Deus aí fora e aqui dentro. Seja bênção nessa igreja. Deus te colocou aqui neste corpo. E Ele tem um propósito com isso. Não atrapalhe o propósito de Deus, apesar de que fazemos isso diariamente.
Por fim, a Magda já até antecipou, dom da misericórdia. Oh, glória! Sétimo e último dom que Paulo fala aqui, dom da misericórdia. Mas olha que interessante, o que usa misericórdia ou o que exercita misericórdia, faça com alegria. Irmãos, quem tem o dom da misericórdia é diferenciado, irmãos. Misericórdia vem da junção de duas palavras, miséria e córdia. Córdia trata-se de coração, de cardio, e miséria trata-se do estado em que a pessoa se encontra. Então, misericórdia é eu me colocar o meu coração na miséria do outro. Sabe aquela pessoa que quando ela chega, ela olha e fala, fulano não está bem, vou lá. Irmãos, é dom de misericórdia isso. Automaticamente o seu coração se ligou com o dele e você entendeu o que ele está passando. Alguns até falam em empatia, eu acredito que isso não exista, mas a palavra existe, então vocês entenderam. É você entender o que o outro está passando. Irmãos, quem tem o dom da misericórdia, ele entende, ele olha, ele vê o Henrique lá na porta fofocando, ele fala, cara, ele não está muito bem hoje não. Te amo, Henrique. Então, irmãos, dom da misericórdia é você olhar e enxergar o coração do outro. E tem pessoas com esse dom aqui. Pode ser que você que está aqui hoje tenha esse dom. Use esse dom com alegria. Não é assim, ó, você está bem? Não é só ficar rindo, não. É ser alegre em reconhecer a miséria do outro. Se colocar na miséria dele e dizer, cara, eu estou com você e a gente vai sair disso junto. Amém? 9, verso 9. Que o amor de vocês não seja fingido. Olha o silêncio. Irmãos, o fingido aqui, ela vem de uma palavra que é traduzida até como hipócrita. E a palavra hipócrita, ela vem da cultura grega, dos teatros lá, de você realmente assumir a forma de outra pessoa. Quando ele diz aqui, o amor de vocês não seja fingido, ele está dizendo assim para nós, ó, não adianta eu olhar para o Alex e falar, irmão, eu te amo, você é fantástico, cara, você é da hora. Tocar na mão dele, abraçar ele, aí eu saí, dar uns 2 passos, ele pegou uma distância segura, eu disse, cara, esse cara vale nada. Irmão, isso é um amor fingido. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Amor fingido é pecado. Nós temos que viver o único amor que se pode viver, que é o amor de Deus. Voltando só para concluir e fechar esse do amor. Isso é ser um sacrifício santo e agradável. Quer uma prova disso? Mateus 18, 9. E se o teu olho te escandalizar, arranque-o e tira para longe de ti. Melhor é te entrar... Nossa, é um português que escreveu isso aqui? Melhor é te entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Qualquer ato que te faça pecar, arranque da tua vida. Ou seja, se o teu amor é fingido, se você fala mal, se a tua língua é uma oferta de pecado, arranque ela e joga fora. Pelo amor de Deus, não vai sair aqui fora, cortar e chegar aqui sem língua no domingo. Não é isso, irmãos. É o ato de oferta da sua língua ao pecado. É isso que você tem que lançar fora da tua vida. Se você tem olhado para o seu irmão de forma diferente, passe a olhar da forma correta. Ser um sacrifício santo e agradável é não praticar o mal. Mas não termina aí, senão seria fácil. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, pecou. Irmãos, agora vocês sabem, porque eu falei, viu?
E eu estou de prova. E no dia do juízo, na hora que abrir o telão, e Deus falar, ah lá, você não fez. Aí se você falar, eu não sabia, eu vou falar, ei, eu falei. Você sabia, mentiroso. Irmãos, se sabemos o bem que devemos fazer e deixamos de fazê-lo, cometemos pecado. Isso é um amor não fingido. Porque um amor fingido é eu sei a necessidade do meu irmão, eu até o amo, mas eu não vou me meter nessa não. É amor fingido, você vai se meter sim, se você sabe o que ele precisa. Esse é o amor verdadeiro. Irmãos, Jesus era judeu. Todos os seus discípulos eram judeus. E um dia ele disse para eles, ei, vamos aqui passar por Samaria. E eles falaram, não, nem a pau. Eu me envolver com esse povo imundo, sujo e vários outros adjetivos. O povo judeu odiava o povo samaritano. Mas Jesus disse, não, nós vamos passar lá. Isso é um amor verdadeiro. Irmãos, Jesus sendo perseguido, tendo várias coisas para fazer, ele parou, ficou numa fonte um tempão esperando uma mulher aparecer, uma pecadora, que não merecia nada, irmãos, assim como nós, igualzinho a gente, mas Jesus foi até ela, e disse, ei, você pega essa água aí, mas eu posso te oferecer água viva. Ele transformou a vida daquela mulher. E você quer uma prova de que a vida dela foi transformada? Porque até o instrumento que ela usou para pegar água, ela largou e saiu correndo para falar de Jesus, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Largar tudo e sair correndo aí fora para falar de Jesus. Esse é o amor verdadeiro. Às vezes, irmãos, a gente veste, sabe que vestes? Vestes de levita e vestes de sacerdote. Mas a única veste de bom samaritano que deveríamos vestir, a gente deixa na gaveta. E a gente vem ocupado com a rotina do nosso dia e nem vê que tem alguém necessitado. Cadê o seu amor? Por isso Paulo fala que o amor de vocês não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ele está dizendo, ei, sai de perto do mal, mas abraça tudo aquilo que é bom. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Verso 10. Com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui dói um pouquinho, tá? Não me taquem pedra. Senão eu vou falar, Senhor, não impute a eles esse pecado. Um dia eu chego lá, irmãos, pela glória e pela misericórdia de Deus. Irmãos, amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal. Este amor fraternal aqui, ele é um amor de irmão. É um amor de família. Jesus, ele fala que dentro do corpo, nós temos que amar uns aos outros, como uma família. Eu vou te fazer uma pergunta, não responda, porque se a tua mãe, ou teu pai, ou teu irmão assistir essa mensagem, ela pode ficar brava. Irmãos, a sua mãe, o seu pai, ou o seu irmão erra? Dá umas mancadinhas com vocês? Dá umas brechas de vez em quando? Mas você deixa de amar? E por que o teu irmão você deixa? Por que aquele que está no corpo, que você tem que amar como um irmão de sangue, você deixa? Porque ele não tem o teu sangue? Corta teu dedo aí, eu vou cortar o dele, vamos ver se muda alguma coisa. Que o amor de vocês não seja fingido. Irmãos, mãe, não me dê uma chinelada quando eu chegar em casa. Irmãos, minha mãe já errou comigo, assim como eu já errei com ela, não dá para contar, várias vezes. Irmãos, ela nunca deixou de me amar, e eu nunca deixei de amar ela, porque ela é minha mãe,
porque eu sou filho dela. Mas se algum irmão aqui erra comigo, por que eu viro a cara para ele? Por que no outro domingo eu sento longe? Por que eu não dou mais a paz? Por que eu não dou um abraço? Ô irmãos, para que se milindre aí. Seja o amor de vocês não fingido. Tenha o culto racional. Irmãos, se um irmão errou com você, você vem aqui e vira a cara para ele, o culto que você prestou não valeu de nada. De nada. 11. Não sejais vagarosos. Agora. Volta no 10 aí. Esqueci de uma parte. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmão, sabe o que é preferir em honra uns aos outros? É assim, ó. Eu tenho um prêmio para receber, mas o pastor Valnei também. Eu prefiro que ele receba. Isso é preferir uns aos outros em honra. Que ele receba a honra no meu lugar. A igreja está cheia, só tem um lugar para sentar. Chegou eu e um outro irmão juntos. Pode ir lá, irmão, senta lá. Isso é preferir em honra, irmãos. Dá a honra para ele. Dá a honra para ele. Mas como que a gente faz? Vê o banco e já fica pensando, quem será que é mais rápido? Eu ou o Valnei? Eu com certeza, ele está velho. Não é assim? É assim, irmãos, eu sei que é assim. Está errado. O Valnei é novo. Ele corre bem. Irmãos, preferir em honra é isso. Aí você não use isso a seu favor. Tem umas pessoas que pegam umas passagens e quer usar a favor. Aí ele fala assim, irmãos, eu prefiro que você sente, mas eu sei que você vai preferir que eu sente, então eu vou. Não é assim não, prefira você sempre em honra ao outro. Deixe que os outros sejam honrados no seu lugar, irmãos. Sabe por quê? Jesus disse assim, aquele que receber a honra aqui, já recebeu. Mas aquele que não receber aqui, receberá no céu. Essa é a maior honra que podemos receber, irmãos. Valnei, pode sentar todas as vezes. Verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado. Sabe o que ele está dizendo ali? Aqui ele está fechando o que ele estava falando. E ele fecha dizendo assim, ei, não é para você ser devagar. Bora, filhão, levanta e vai, meu. A luta está aí. É para agora. Vou tentar reconhecer meu ministério aí nos próximos 10 domingos. Não, irmãos, a luta é para agora. Fazer parte do corpo é hoje. Não seja vagaroso no cuidado. Se você tem um dom, o seu dom é necessário aqui neste corpo, então pratique ele. Não deixe de cuidar dos necessitados, eles estão precisando de você. Não seja devagar no cuidado não, vai que vai. Irmãos, hoje à noite, no final eu vou orar assim, que Deus dê uma bica assim, para nós sair correndo e fazendo tudo que tem que fazer. Deixar de ser devagar. Sede fervorosos no espírito. Irmão, ser fervoroso é ir para cima e é glória. Vai, William, vai agora, é a hora de você dar um glória. Irmãos, é ir para cima e glória a Deus. Oh, aleluia! Pentecostal, irmãos. Pregar para presbiteriano assim é difícil, irmãos. Irmãos, temos que ser fervorosos no espírito. Não é fervoroso de fervoroso não é subir aqui e dar um mortal. Não é isso não, irmãos. Não vai fazer besteira. Irmãos, ser fervoroso no espírito é ser cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. É olhar e falar, ei, meu dom vai servir na tua vida agora, e ir lá e servir. É falar com autoridade de vida. É falar com autoridade de quem reconhece Deus como o legítimo Salvador. É falar com autoridade de quem tem o Espírito Santo na sua vida. É isso, irmãos. Temos que ser fervorosos.
Acho que eu vou parar no 13, hein? Tá. Servindo ao Senhor. 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O pastor já explicou, pula. Irmãos, temos que ser felizes na esperança. Sabe qual é a nossa esperança? Um dia eu vou ser salvo, então, vida que segue. Igual o Júlio falou uma vez. Né, pastor? A gente jogando videogame e o Júlio, pastor, caramba, Júlio, você nem me ajudou. Ele, vida que segue. Irmãos, é assim, vida que segue. Tem que seguir, irmãos. Seguir na esperança de que seremos salvos. Ah, mas a minha vida está difícil. Não importa, se você morrer agora, você vai ser salvo. E irmãos, esses dias eu ouvi algo que eu achei muito bom para mim. Porque o rapaz, o pastor, ele disse assim: ei, você sabe que você vai morrer um dia? Porque a palavra diz que todos vão. Se você vai, por que você está ansioso? Por que você está depressivo? Por que você está nervoso? Todo mundo vai morrer um dia. Então, se vai morrer, entenda o que pode vir depois. E se você tem a esperança em Cristo, que seja essa a sua esperança de vida. Ei, se eu morrer agora, ok, eu tenho uma esperança em Cristo. Podíamos ser como Paulo. Um dia a gente chega lá, irmãos. Irmãos, Paulo olhou para o ministério dele, olhou para a vida dele, olhou para tudo, contemplou tudo e disse assim: ei, para mim, lucro é se eu morrer, porque eu estarei com Cristo. Mas por causa do amor que eu tenho por vocês, eu vou continuar vivo aqui. E a gente faz ao contrário, né? Irmãos, eu amo tanto a Cristo que eu quero ficar vivo aqui mais uns 300 anos. Um dia a gente chega lá, irmãos. Mas o que a gente não pode perder de vista é a esperança da salvação. Amém? 13. Acudi aos santos nas suas necessidades e exercei a hospitalidade. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Sabe o que ele está falando ali? Irmãos, seja hospitaleiro, deixe a sua casa aberta, receba as pessoas, se relacione com elas. Abra a sua casa para ser uma casa de paz, para vidas serem salvas ali, para frutos serem frutificados para o reino ali. É isso, irmãos. Seja hospitaleiro. 14. Abençoai. 13, né? Encerramos o relacionamento com os irmãos. Agora vem com os inimigos. Esse eu vou dar uma acelerada aqui. Já vai fazer 1 hora que eu estou falando. E eu estou cansado. Brincadeira. 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai. Parece que ele está dando um... Ei, eu disse abençoai, viu? E não amaldiçoeis. Irmão, você está sendo perseguido? Abençoai. Aqui, irmãos, quando eu cheguei nessa parte do texto, veio uma tristeza muito grande no meu coração. Lembra que quando eu comecei a falar da nossa relação como corpo, eu disse que, infelizmente, muitas igrejas vivem um relativismo. Irmãos, muitas igrejas já se amoldaram ao padrão deste mundo. Quer uma prova disso? Paulo, ele dá 4 fases de relacionamentos. Com Deus, conosco, com um irmão, parte do corpo, e agora com o inimigo, porque são pessoas distintas. Mas, irmãos, tem pessoas que têm inimigo dentro da igreja. Isso é uma prova de que a igreja está se conformando aos padrões do mundo. Irmão, sabe qual que é o padrão do mundo? Eu vou falar para você. O que era certo hoje, amanhã é errado. Daqui 10 anos é certo de novo, depois volta a ser errado. Eu vou usar um exemplo, irmãos, que eu repudio, acho que o rapaz foi muito imbecil no que fez. Mas só para nós entendermos o quanto nós também éramos imbecis.
Aquele Bora Bill lá, ele foi num podcast e ele contou uma piada racista. E ele riu sozinho, foi processado, foi cancelado pela internet. Mas, irmãos, acharam vídeos de pessoas contando essa mesma piada há 10 anos atrás e ela era certa. Sabe por quê? Porque o padrão do mundo é assim. Depende do que a gente está vivendo. E a gente está fazendo isso na igreja, irmãos. Irmãos, não depende da fase que você está vivendo. A palavra de Deus é verdadeira, absoluta e eterna, é uma só. Quando ele diz abençoai e não amaldiçoeis, não pode amaldiçoar. Irmãos, eu já vi crente que é contra o Bolsonaro falar, tomara que ele morra. Tá maluco? Mas eu também já vi crente que é contra o Lula dizer, tomara que ele morra. Tá maluco? Que crente é você? Não dá nem para dizer que você é um crente medíocre, porque nem na média você está bem abaixo. Sai dessa, irmão, sai dessa. Abençoai. O Paulo ele ainda repete, né? Parece que ele estava olhando para a gente assim. Ó. Olha lá, 2022 vai acontecer isso. Irmãos, abençoai os que vos perseguem. Abençoai. E não amaldiçoeis. Verso 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Foi postado um vídeo recentemente, não sei se vocês já viram. Está um grupo de médicos e enfermeiros fazendo a ressuscitação em um paciente. E estão todo mundo ali rindo, contando piada, e a mulher fazendo a ressuscitação, dando risada. Tem um momento que ela ri tanto que ela para um pouquinho a ressuscitação, depois ela volta, aquele paciente morreu. O hospital está sendo processado. Irmãos, olha o caos que o mundo vive. É alegrar com quem está alegre, irmãos. Mas quem está chorando, a gente chora também. A gente compartilha da miséria do outro. 16. Sedes unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Resumindo, temos que ter a mesma atitude uns com os outros. Temos que estar dispostos a nos associar aos outros. Irmãos, aqui é acomodai-vos. Ou seja, eu tenho que estar disposto a me associar e me adaptar se for preciso. Mas o que a gente faz? Não, ele que se adapte a mim. Está errado, irmãos, é você que tem que se adaptar a ele. Você tem que partir de você o que é bom, porque você é um embaixador de Cristo aqui. 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Irmãos, não procurar a oportunidade de dar o troco. Esse vai para quem é casado também. A esposa vai lá, faz um negócio que você não gosta, você fala, deixa ela, daqui a pouco nós resolve. Está errado, irmãos. Não procurai a vingança. José foi traído pelos seus irmãos. Eles jogaram ele à morte, depois mudaram de ideia e venderam ele como escravo. E quando ele estava lá na melhor, o que ele fez? Não, pode vir aqui, eu vou abençoar vocês. Irmãos, Jesus, precisa outro exemplo? Jesus foi preso numa cruz. E ele orou por quem o crucificou, irmãos. Irmãos, você xinga quem te fecha no trânsito. Jesus orou por quem matou ele. Irmãos, Estevão, quando estavam tacando pedra nele, uma das pedras acerta a sua cabeça, ele cai sabendo que vai morrer. Ele sabia que ia morrer. Ele olha aos céus e diz: Pai, não impute a eles esse pecado. É isso, irmãos. 18, está acabando. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, não é paz a todo custo. Entenda isso.
não é paz a todo custo. O cara não vai invadir tua casa, dar um tapa na sua cara e você vai ficar, paz. Não, irmãos. Mas se depender de você, aí sim, você tem que ter paz com todos. Você precisa sair na rua como alguém que, além de ser um embaixador de Cristo, um embaixador da esperança, um embaixador do amor, também é um embaixador da paz. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, a vingança vem de Deus, não é você que tem que se preocupar com isso não, porque se você se preocupa com isso e acha que todo erro tem que ser vingado, os seus também vão ser. E aí, você está pronto? Está preparado? 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Irmãos, não é igual o João queria fazer com os samaritanos, não. Vamos tacar fogo do céu, queimar, fulminar todos. Não é isso não, irmãos. Não é pegar a brasa lá na fogueira e colocar na cabeça dele para ele sentir dor, não. Quando ele fala assim, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça, ele está dizendo assim, você vai fazer ele ficar pensando, ei, peraí, está errado. Ué, ele tinha que se vingar, ele tinha que retribuir, ele tinha que me xingar, ele tinha que me bater, eu estou até pronto aqui para revidar, o que aconteceu? O que ele tem que eu não tenho? O que tem na vida dele que não tem na minha? Não, peraí, eu quero saber o que é. Irmãos, é isso. Essa é a melhor forma de evangelizar alguém. Porque você vai fazer ele ficar pensando, ei, peraí, eu não gosto dele, eu xinguei ele, e agora ele veio e me deu de comer, agora ele veio e me deu de beber. Não, peraí, ele tem algo, eu quero saber o que ele tem. E ele vai te perguntar, e você vai dizer, eu tenho um Deus. Por fim, 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não precisa nem explicar, irmãos, que o mal jamais vença nas nossas vidas, mas que sempre prevaleça o bem. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, te agradeço, ó Pai, pela sua mensagem. Peço para que este fruto, esta semente, ó Pai, esta semente que foi lançada, venha a frutificar nas nossas vidas. Que nós consigamos ter um pleno relacionamento contigo, ó Deus. E que isso gere em nós uma positividade, para que possamos ter um relacionamento conosco, um relacionamento a ponto de nos amar, de entender, Senhor, os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas capacidades dadas por Ti. Que nós possamos entender que somos filhos, e somos filhos de um Deus vivo, um Deus que nos sustenta, que nos salva, um Deus cheio de paz, cheio de graça, cheio de misericórdia e cheio de amor. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, nos fortaleça para que possamos viver a integralidade, Senhor, do relacionamento com os nossos irmãos, que nós possamos conhecer o nosso dom em sua essência. Ó Senhor, dai-nos sabedoria do alto, Senhor, derrama entendimento, derrama discernimento, derrama sabedoria, conhecimento, que o Espírito Santo sussurre aos nossos ouvidos e ao nosso coração, aquele que é o nosso dom, e que nós venhamos a viver isso de forma integral neste corpo. Que ao viver este dom, Senhor, frutos sejam dados no meio desta igreja. Ó Senhor, e que o Senhor nos fortaleça, nos dê fé para viver a integralidade do relacionamento com os nossos inimigos, que nós possamos amontoar brasas em suas cabeças, porque nós sabemos que o primeiro passo para a salvação é o arrependimento, e este arrependimento ele só vai vir se vier uma atitude, uma palavra, uma direção, e que esta atitude, que esta palavra, que esta direção seja através das nossas vidas, venha de Ti, passe pelas nossas
nossas vidas como um instrumento, Senhor, para que ao eu dar de comer àquele que é o meu inimigo, ao eu dar de beber, a nós darmos de comer, a nós darmos de beber aos nossos inimigos, eles pensem, ei, ele tem alguém na vida dele que faz com que ele tenha este amor, e que nós possamos apresentar com a nossa vida, ei, Jesus o Cristo é o amor que vive em nós. Pai, fortaleça-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E as palmas vêm para glorificar a Deus.